tudo bem? Essa semana eu vou colocar para vocês lá no nosso Google Sala de Aula os vídeos, tá? Relacionados à aula que aconteceu no dia 10/8/2020, que foi a nossa primeira aula para o terceiro bimestre, tudo bem? Nessa aula do dia 10/8 aí, a professora veio comentar com a gente sobre polaridade das ligações, né? E geometria molecular. Só que antes de eu começar a falar sobre polaridade, né, das ligações e das moléculas e geometria molecular, eu preciso lembrá-los, e foi uma coisa que ela não deu muita ênfase nesse conteúdo aqui, ó, que chama forças intermoleculares, né? O que seriam essas forças aí intermoleculares, né? Existem as forças intramoleculares e existem as forças intermoleculares, né? Forças intermoleculares é as forças que acontecem entre uma molécula e outra, né? A força com que uma precisa ter para puxar a outra ou para repelir a outra dentro de uma reação química, enquanto que forças intramoleculares é a força que acontece dentro da molécula, tá bom? Então, ó, vou começar falando com vocês sobre forças intermoleculares, onde essas forças intermoleculares são as forças exercidas para manter aí as moléculas unidas, né? Ou seja, para manter unidas duas ou mais substâncias aí, certo? Elas vão corresponder às ligações químicas que têm a função de unir ou até mesmo de repelir as moléculas de um composto químico. Então, a gente viu as três ligações químicas, a iônica, a covalente e a metálica. Para acontecer as ligações químicas, precisa existir as forças intermoleculares, onde elas vão manter unidas ou até mesmo vão repelir alguns compostos aí dentro dessas ligações, certo? As forças intermoleculares são elas que provocam os diferentes estados físicos dos nossos compostos, né? Por exemplo, a molequinha de água. A molécula ela pode ser apresentada nos três estados físicos, tanto sólido como líquido como gasoso. Como é que ficam as forças intermoleculares dentro desses estados? No estado sólido, as forças intermolecular entre as molequinhas de água vai ser muito forte, né? Então, a gente sabe que no estado sólido, elas quase nem conseguem nem vibrar ali dentro. Então, por isso que no estado sólido, a substância tem lá a sua forma fixa, né? E o volume fixo, porque as moléculas não têm movimentação, né? Elas não conseguem se movimentar. O máximo que elas conseguem fazer é vibrar, certo? Enquanto que no estado líquido, como que tá a força entre as molequinhas de água no estado líquido? Elas conseguem se deslizar, né, umas sobre as outras. Então, eu tenho mais energia, eu tenho mais calor no estado líquido do que no estado sólido. Quer dizer que as forças intermoleculares no estado líquido é mais fraca do que no estado sólido. No estado sólido, a força é bem forte, certo? Elas estão fortemente ligadas no estado sólido e no estado líquido elas estão fracamente ligadas, né? E no estado gasoso? No estado gasoso, elas não estão ligadas entre si, porque se estiver em um recipiente fechado e eu abrir esse recipiente, o estado gasoso, o que vai acontecer? Elas vão escapar, né? Vão evaporar, né? Então, no estado gasoso, eu tenho muito mais energia, eu tenho muito mais calor entre essas moléculas, a força de interação entre uma e outra é tão agitada, é tão fraquinha, que elas desprendem uma da outra. Então, não existe aí forças de interação entre as molequinhas no estado gasoso, tá? Então, é por isso que eu falo que as forças, elas provocam os diferentes estados físicos dos nossos compostos, né? Essa interação, ela pode ser mais forte, no caso do sólido, né? Ou pode ser mais fraquinha no caso do estado gasoso, certo? Conforme aí a substância que a gente está trabalhando. As forças intermoleculares, elas podem classificar em três tipos. São esses três tipos que eu coloquei aqui para vocês. Forças de polo, que é também chamado de permanente, né? De polo permanente. As forças
de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio e as forças de polo instantâneo, ou também conhecida como forças de polo induzido ou forças de London, tá? Esses são a classificação desses três tipos de forças intermoleculares, né? A força de ligação de hidrogênio, ou também conhecida como ponte de hidrogênio, é a ligação de maior intensidade. Então, essa daqui, ó, que é a ligação de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, é a mais forte das três. Tá? Enquanto que aquela de polo permanente, né, ou de polo, que essa daqui vai ser a intermediária, né, a de média intensidade, e essa daqui de polo induzido ou forças de London vai ser a mais fraquinha de todas. Então, essa daqui é a mais forte, essa daqui é a intermediária e essa daqui é a mais fraca, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho de cada uma delas. A ligação de hidrogênio, vou começar por essa, porque essa é a mais forte de todas. É a ligação, ou também chamada aí de ponte de hidrogênio, e ela ocorre em moléculas polares, tá? O que significa isso, professor? Aquelas moléculas que vão ter eletronegatividades diferentes. Tá? Então, essas molequinhas que tem o hidrogênio, sempre esse hidrogênio, ele vai estar unido a elementos mais eletronegativos, por isso que ele é a mais forte de todas, né? E com um volume atômico aí mais baixo. Então, os elementos que são mais eletronegativos é o flúor, né, o oxigênio e o nitrogênio. Então, todas as vezes que eu ver uma molécula onde eu tenho o hidrogênio ligado no flúor, onde eu tenho o hidrogênio ligado no oxigênio, o hidrogênio ligado no nitrogênio, eu sei que essa ligação é uma ligação muito forte, que a gente chama de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Só vai ser para esses três elementos químicos, tudo bem? No caso, a água, o ácido fluorídrico ou o NH3, que é a nossa amônia. Tá? Então, quando tem essas três molequinhas, elas fazem ligação aí e a força intermolecular entre elas vai ser a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, tá bom? E a mais forte de todas. A outra, de polo, né? Essa ligação aí vai ocorrer também entre moléculas polares, só que ela é considerada uma interação, uma força intermediária, que a gente conhece também como de polo permanente, tá? Ou acontece também entre moléculas polar, essa daqui também é polar, porque tem átomos diferentes, com eletronegatividade diferente, e aqui também eu vou ter átomos diferentes, que apresentam eletronegatividades diferentes, tá? Então, o dipolo, além de acontecer com essas moléculas polares também, ele é considerado aí de força intermediária, onde os elétrons vão ser distribuídos de forma simétrica, né? E assim o elemento mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons para si. Então, quando a gente olha naquela fila de eletronegatividade, lembra que eu já apresentei para vocês? Então, no caso aqui eu tenho uma molequinha formada por HCl. Então, eu tenho o hidrogênio e tenho o cloro. O cloro, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, nesse caso aí, os elétrons, eles são distribuídos de forma assimétrica. O que significa isso? Que o elemento que for mais eletronegativo, ele vai atrair esses elétrons para si. Então, aqui, ó, o cloro vai ter muito mais força, porque ele é muito mais eletronegativo. E o hidrogênio, ele é menos eletronegativo, então ele tem uma força bem pequenininha, quer dizer que o cloro vai atrair os elétrons para si, certo? Por isso que são moléculas polar, porque os elementos são diferentes e têm aí eletronegatividades diferentes, tá? E o último aqui, que chama de polo, né, induzido ou dipolo instantâneo, né? O dipolo induzido, ele vai ser constituído pela atração não gravitacional, né, que ocorre em todas as moléculas e é o único tipo de atração aí que vai acontecer principalmente aí, ó, em moléculas
apolares, né, ó, aqui, ó, é a mais fraquinha de todas. O que significa essas moléculas apolares? Que não vai ter aí forças eletromagnéticas ou forças intermoleculares diferentes. Por quê? Porque os átomozinhos das moléculas vão ser iguais. Então, esse daqui tem a mesma eletronegatividade desse daqui, né? Então, eu não vou ter um mais forte que o outro. Eu não vou ter um elemento com mais força para puxar os seus elétrons para si, porque os dois são iguais. Se os dois têm a mesma eletronegatividade, então essa força vai anular essa força. Então, se eu tenho hidrogênio e hidrogênio, esse vai puxar para cá e esse vai puxar para cá, e as duas forças são iguais, porque os dois são o mesmo elemento químico. Se os dois têm a mesma força, um anula o outro, totalizando aí, ó, força igual a zero, certo? Então, esse daí é o dipolo instantâneo ou dipolo induzido, que são aqueles que têm as forças intermoleculares mais fraquinhas, tá? Porque ele ocorre aí entre moléculas iguais. Os elétrons, eles vão ser distribuídos de maneira uniforme entre esses dois átomos e não vai ter formação de dipolo elétrico. Porém, quando a molécula apolar, uma se aproximar da outra, o que vai acontecer? Esses polos aí, eles vão se anularem porque vai ser igual a zero. São as mesmas forças, tá bom? Qual que é a ligação mais forte? Ligação de hidrogênio, depois vem a ligação permanente, né, que é o dipolo-dipolo, e depois vem aí a ligação de dipolo induzido. Então, esse é o mais forte, esse daqui é o mais fraquinho, tá bom? Até a próxima!